Bom, antes de tudo, deixa eu explicar que talvez os nomes não estejam certos, ninguém falou que eu pronunciei errado, mas queria deixar o disclaimer que pode ser que eu possa errar o nome e, bom, espero que vocês desconsiderem os erros e, bom, tô lendo do jeito que tá escrito, não tô lendo em romeno, apesar do romeno parecer com o português, não é literalmente a pronúncia, tá bom? Pode ser que falam que Yassi na verdade devia ser pronunciado como, sei lá, enfim, não é uma questão. Vamos ler o que importa. Bom, visita à Universidade de Cernaut. Nas outras universidades, o silêncio prevaleceu. Em Cernaut, desde a primavera de 1921, começou-se a agitar o tema da romenianização do teatro. Palavra difícil, hein? Enfim, uma luta feroz de vários dias terminou com a vitória dos estudantes. Agora, na primavera de 1922, organizamos com a Sociedade de Estudantes de Direito uma visita dos iasianos a Cernaut. Fomos bem recebidos por professores e alunos. Nós, mais de 100 visitantes. Durante os 3 dias em que estivemos lá, nada fizemos além de transmitir aos nossos colegas de Cernaut a nova fé que estava firmemente em nossa alma. Não foi difícil, porque Cernaut, como Yassi, sofreu ainda mais com a invasão judaica, com as suas ruas, com seu comércio, com as suas igrejas em ruínas, com suas terras e com seus romenos, sob dominação judaica. Em suma, havia uma estreita conexão espiritual entre nós, baseada no desejo e no sonho comum de ver pela primeira vez despertados nosso povo na consciência de sua dignidade, poder e direitos de mestre do seu destino e país. Essa conexão foi então reforçada pela visita que os estudantes de Cernaut retribuiu a nós um mês depois. Foi agora que eu conheci pela primeira vez Tudose Popescu, aquela figura bonita de um jovem guerreiro, parecida com um Pandur, que mais tarde foi um dos líderes do movimento estudantil e que hoje dorme em um cemitério pobre, debaixo de uma cruz esquecida. Revista Appararia Națională. Em 1º de abril de 1922, a revista bimensal, entre aspas, Appararia Națională, fecha aspas, foi publicada sob a orientação dos professores Cuza e Paulescu. Qualquer um pode imaginar o que a publicação dessa revista significou para nós, no meio de nossos pensamentos e preocupações. Nela, encontramos tudo o que precisávamos para o esclarecimento e argumentos perfeitos. Os artigos dos professores Cuza e Paulescu foram lidos religiosamente por todos os jovens e tiveram em toda parte nos estudantes, tanto em Bucareste quanto em Cluj, um grande impacto. Os dias 1 e 15 do mês foi um triunfo para nós. Os números das revistas eram transportes reais de munição pelos quais combatíamos os argumentos da imprensa judaica. Considero apropriado reproduzir aqui alguns artigos dos professores Cuza e Paulescu que foram publicados na época. Abre aspas, o Espírito Divino da Verdade defenderá para sempre a humanidade. Em suma, o Talmud, a lei político-religiosa dos judeus, em vez de combater, como os evangelhos, as paixões de propriedade e dominação, ele impõe esses vícios para um clímax inacreditável, a fim de realizar o sonho de Judá de ser, ao mesmo tempo, o dono de toda a terra e o mestre de toda a humanidade. Mas, enquanto os apóstolos cristãos pregavam abertamente seu ideal, o Talmud se esconde, e seus 2 apêndices, o Kahal e a maçonaria, são ainda mais invisíveis. Os 3 usam, para permanecer no escuro, um meio escabroso e maldito, ou seja, a mentira. A mentira é, portanto, a base do sistema judaico, ao qual se pode dizer: você fala, logo é. Mas a mentira tem um inimigo que odeia até a morte, chamado a verdade. A verdade é a característica distinta do cristianismo. Cristo disse: eu sou a verdade, e é por isso que sua doutrina é execrada por Israel. A mentira, pelo contrário, caracteriza o que é chamado de espírito do mal, ou do diabo. Jesus, portanto, dirigiu-se aos judeus e disse-lhes: vocês são do seu pai, o diabo, e querem realizar o desejo do seu pai. Ele foi homicida
desde o princípio e não permanece na verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Deixando este mundo, Cristo enviou aos seus discípulos uma arma invencível, isto é, seu Espírito, o Espírito Divino da Verdade, que sempre defenderá a humanidade contra o espírito diabólico da mentira. Eu me curvo diante desse Espírito da Verdade, dizendo das profundezas da minha alma: eu acredito no Espírito Santo. Pelo professor Paulesco, da Fisiologia Filosófica, Talmud, Carralo, Franco-Maçonaria, volume 2, Bucareste, 1913, páginas 300 e 301. Ou seja, quase 7 anos atrás ele havia escrito isso. Bom, pelo que parece, esse parágrafo está repetido, então vamos pular. Mas daí, se você quiser ler, a gente vai lendo. Bom, enfim, vamos aqui. Outro horrível emparelhamento de palavras. A ciência do antissemitismo. Como pode o antissemitismo ser uma ciência? Se perguntarão indignados os cientistas com suas pedras, entre aspas, os cientistas com suas, entre aspas, focas, os cientistas com os X, entre aspas, com os cientistas com seus sufixos, entre aspas também, e os cientistas com suas pretensas ideias, entre aspas, fixas de cultura. Antissemitismo, para esses cientistas, é apenas uma selvageria, uma manifestação cega de instintos brutais, remanescentes dos tempos pré-históricos. Uma vergonha no meio de nossa civilização que é condenada pela ciência e pela consciência iluminada do homem, livre de preconceitos e paixões. Essa é a atmosfera que é criada particularmente pelos judeus e que os judeus mantêm em torno do antissemitismo, enganando os ingênuos ou explorando a ingenuidade dos estúpidos, com reivindicações de estarem no auge da civilização moderna, entre aspas. E quem não quer estar? Por exemplo, há um caso interessante de um judaizado, ele próprio, metade judeu, conversando alguns anos antes com um ar de um cientista fantástico sobre o nosso antissemitismo, que era então, como é hoje, inalterado. E aqui está o que esse autor nos diz: Nomen odiosum, traidor do pensamento nacional, como foi traidor da ação nacional durante a guerra, na revista Viata Romanesca, ano 2, número 11, novembro de 1907, página 186, 204 a 217. Abre aspas. Quero falar sobre a questão judaica, totalmente distorcida pela judeofagia vulgar e feroz de nossos antissemitas, o que nos comprometem diante do mundo civilizado. Com as armas enferrujadas tiradas do arsenal de perseguições medievais, com propaganda de ódio, com a incitação apaixonada de excessos, com a agitação de instintos bestiais nas massas populares. Só se pode comprometer uma causa justa, que não é a única causa do antissemitismo. Sim, mas para dar a esse conflito um falso ar de perseguição de uma raça, de perseguição religiosa, em uma palavra, de antissemitismo, pode servir apenas a causa do inimigo, feliz por explorar as divagações de alguns maníacos. Os escandalistas antissemitas colocam prematuramente na ordem do dia toda a questão. Nenhum povo, muito menos o nosso, pode ser limitado ao infinito, sem punição, contra ideias modernas ou contra ações políticas externas. Entre parênteses, pontos. Os últimos pontos são do autor. Portanto, não são suspensivos, mas ameaçadores, parecendo incluir uma disposição política estranha. Fecha parênteses. Portanto, colocar a nossa questão no campo do antissemitismo, do ódio racial, é levar-nos a uma derrota vergonhosa e fatal para nós. Impulsos asiáticos, demagogia violenta, agitação doentia, tentativa de especular sobre as paixões sombrias. Fecha aspas. Aí abre parênteses, pontos. Os últimos pontos são novamente do autor, comprometendo a mesma ameaça.
compreendendo a mesma ameaça para crimes tão horríveis do nosso antissemitismo. Eu reproduzi essa visão típica de todos os judeus, e você pode ver que se resume a clichês, abre parênteses, um mundo civilizado, ideias modernas, fecha parênteses, mas especialmente as injúrias, abre parênteses, judeofagia vulgar e feroz, armas enferrujadas, instintos bestiais, divagações de alguns maníacos, escandalistas antissemitas, impulsos asiáticos e paixões sombrias. Fecha parênteses. Tais apreciações, entre aspas, são encontradas não apenas nos amantes vulgares dos judeus, mas às vezes até em alguns representantes da cultura de outras formas, em outras áreas. Assim, por exemplo, o eminente jurisconsulto, professor universitário, orador político, ex-ministro da Educação Pública, Arion, apontou para mim, por causa do meu antissemitismo, em toda a sessão da Câmara dos Deputados, o apóstrofo, podemos dizer famoso, vindo de um homem como esse, me chamando de o Homem das Cavernas. Quanto aos judeus, a explicação que eles dão ao antissemitismo é ainda mais característica. Além do clichê habitual, como selvageria e ódio, é claro, sem motivo, porque eles não concordam em discutir os motivos. O antissemitismo para eles é uma loucura, uma degeneração intelectual, uma doença do espírito. É assim que somos considerados por um dos intelectuais, entre aspas, modernos, mais ilustres dos judeus, o Dr. Lipp, de origem ilustre como bisneto do famoso comentarista do Talmud da Idade Média, Hassi, aquele que disse Tob Sebegoin Harok, entre aspas, que significa, abre parênteses, mate o melhor dos goins, dos gentios, né, dos não-judeus. O Dr. Lipp, que veio até nós da Galícia e se estabeleceu em Assi, onde cumpriu pena por ter matado uma mulher enquanto fazia um aborto nela, chegou a publicar um trabalho especial intitulado Sintomas de Doença Mental Antissemita. Bom, o nome do livro original, entre aspas, entre parênteses, é em alemão. Não sei alemão ainda. Sim, bem low-IQ, bem bem brainlet, mas não sei como pronunciar, não quero tentar. Mas tá aí, quem quiser pesquisar, tá na tela e é isso. E como prova de que os argumentos usados pelos judeus parasitas contra o antissemitismo são de extrema pobreza, assim como os dos judaizados e sempre os mesmos, eis o que o Curiero Israelite, o órgão oficial da União dos Judeus Naturalizados, disse no editorial de sua edição desta sexta-feira, dia 15 de setembro de 1922, sob o título de Insulto para Nós, que escrevemos para a Aparária Nacional, nomeando-nos um bando de malandros, entre aspas. Abre aspas, sobre o que eles disseram. Existe com esses antissemitas um estado de degeneração intelectual que atingiu a perversidade dos sentidos, uma espécie de sadismo mental, pelo qual aqueles tocados são levados a mentir e difamar. Fecha aspas. Como você pode ver, esta é uma explicação muito simples, mas extremamente ingênua. Tudo o que é dito contra os judeus é mentira e difamação, devido a uma degeneração intelectual específica. A definição de antissemitismo, segundo os judeus e os judaizados, é, então, resumida nessas duas palavras, selvageria e loucura, naturalmente, dos antissemitas. Quanto aos judeus, como um fenômeno social, eles nem entram nessa explicação, como se eles não existissem. Foi essa selvageria e loucura, entre aspas, que fez todos os povos, em todos os tempos, egípcios, persas, gregos, romanos, árabes e até as nações modernas, considerar os judeus como um perigo nacional e tomar uma medida contra eles. Foi essa selvageria e loucura que obscureceu a compreensão dos representantes mais brilhantes da cultura de todas as nações, como Cícero, Seneca,
Tácito, Mohammed, Martin Luther ou Lutero, Giordano Bruno, Frederick o Grande, Voltaire, Napoleão I, Goethe, Herder, Immanuel Kant, Fichte, Schopenhauer, Charles Fourier, Ludwig Feuerbach, Richard Wagner, Bismarck, Rudolf Virchow, Theodor Billroth, Eugen Düring e inúmeros outros, em todas as áreas, para se manifestarem contra os judeus. A selvageria e loucura, por fim, explicam o antissemitismo dos representantes mais ilustres da nossa cultura, como Simeon Barnouch, Hasdeu, Vassili Alexandre, Vassili Conta e Mihail Eminescu. Selvagem e louco, todos estes, civilizados e cortês, os judeus, e os judaizados, inexistentes. Tal absurdo entra em colapso por si só. No entanto, para confundir o espírito das massas, elas ocorrem incessantemente. É por isso que precisamos distinguir porque tal teoria, entre aspas, digna da cabeça dos judeus e da imbecilidade e venalidade dos judeus, não é capaz de entender o antissemitismo como um fenômeno social. Chamaremos de teoria antissemita, entre aspas. Segundo essa teoria, a nossa, na composição do antissemitismo temos que distinguir 3 estágios: instinto, consciência e ciência. O instinto sempre fez a multidão, que se preocupa principalmente com seus interesses materiais imediatos, resistir ao parasitismo dos judeus por meio de movimentos populares, geralmente sangrentos e gerais, como tem sido o caso de muitos em todos os lugares. Por exemplo, o terrível movimento dos cossacos, na Ucrânia, liderado por Bogdan Khmelnytsyn, na qual mais de 250 mil judeus foram mortos em 1649. A consciência da ameaça judaica é despertada gradualmente, primeiro nas classes cultas, e depois se espalha e penetra a massa. Os primeiros se unem à multidão, apoiando suas reivindicações. Os últimos se tornam progressivamente conscientes de si mesmos. A ciência começa com pesquisas parciais até atingir, somente em nossos dias, a determinação do seu objetivo, estudando o judaísmo como um fenômeno social, separado do ambiente em que procura se esconder, e constatando que é um problema humano, de fato maior, cuja solução deve ser encontrada. Poderíamos dizer, em virtude das conclusões alcançadas por estudos parciais até agora, que eles formam o antissemitismo da ciência. Esta é a base, no entanto, que não deve ser confundida com a ciência do antissemitismo. O que os diferencia é o seu objetivo diferente. E aqui está a definição determinando o objetivo desta ciência, que demonstra claramente que é uma ciência verdadeira, com seu próprio domínio. Abre aspas, a ciência do antissemitismo visa o judaísmo como um problema social, portanto, sendo assim, necessariamente a síntese de todas as ciências que podem contribuir para sua solução. Fecha aspas. Essas ciências que, através de suas pesquisas parciais, contribuem para o conhecimento do judaísmo, já vimos. E é assim que a ciência do antissemitismo usa suas descobertas para chegar a uma solução. História. Estabelece que desde o início, os judeus são um povo errante entre os outros povos, nômades, sem pátria. A ciência do antissemitismo afirma que esse nomadismo é contrária à existência dos agricultores e dos povos sedentários, e não pode ser tolerado. Antropologia. Observa que os judeus são uma mistura de diferentes raças não relacionadas, diferindo entre si como os semitas, arianos, negros e mongóis. A ciência do antissemitismo explica a esterilidade da nação judaica no campo da cultura, como resultado dessa miscigenação, e mostra que esse mestiço não pode contribuir com nada para a cultura de outras nações, que apenas falsificam, distorcendo suas características. Teologia. Observa que a religião judaica é uma religião particularista, baseada no pacto especial estabelecido entre o seu Deus, o Senhor, com os judeus, considerados como um povo escolhido, como um povo sagrado, separadamente dos outros povos. A ciência do antissemitismo deduz rigorosamente que tal concepção exclui a possibilidade de qualquer cooperação pacífica e qualquer assimilação com os judeus.
política. Observe que em todos os lugares, entre as nações, os judeus têm a sua própria organização social especial, constituindo um Estado dentro do Estado. A ciência do antissemitismo conclui que os judeus são um elemento anárquico, perigoso para a existência de todos os Estados. Economia política estabelece que os judeus viveram o tempo todo, mesmo na Palestina, como um povo sobreposto às outras nações, explorando seu trabalho sem que fossem diretamente produtores. A ciência do antissemitismo diz que qualquer nação tem o direito de defender seu trabalho produtivo da exploração dos judeus, que não podem ser tolerados vivendo como parasitas, comprometendo a existência das pessoas. Filosofia. Observa que a concepção de vida do judaísmo é um anacronismo contrário ao avanço humano. A ciência do antissemitismo impõe como um dever para a civilização que essa monstruosidade cultural seja eliminada pelos esforços conjuntos de todas as nações. A ciência do antissemitismo baseia suas conclusões em várias ciências especiais, mas diferentes, objetivamente estabelecidas, as quais levam necessariamente à mesma solução: a eliminação dos judeus do meio de outras pessoas, encerrando sua existência antinatural e parasitária devido a um conceito anacrônico oposto à civilização e paz de todas as nações e que não podem mais tolerá-los. Essa teoria antissemita difere, como pode ser visto, da teoria judaica e judaizada, que reduz a explicação do antissemitismo às duas manifestações individuais, e que, assim que se manifestam na massa, são um problema social, selvageria e ódio, e apenas explica isso. O instinto de antissemitismo às vezes pode ser acompanhado de selvageria e ódio, porque o instinto é cego, como eles dizem, embora seja essencial para defender a vida. A consciência do antissemitismo, no entanto, aumenta o instinto, reforçando seus impulsos, por mais selvagem, entre aspas, que sejam. Para ser civilizado, entre aspas, você deve primeiro existir. A ciência do antissemitismo finalmente chega a explicar o fenômeno, iluminando cada vez mais a consciência das pessoas e dando plena satisfação ao seu instinto e suas violentas explosões que legitimam, revelando sua causa, o parasitismo dos judeus. Assim, nos fornece a fórmula da solução científica para o problema do judaísmo, que só precisamos colocar em operação para realizá-lo. O antissemitismo moderno reúne todas as energias: a energia do instinto, a energia da consciência, a energia da ciência, da verdade plenamente comprovada, formando uma força social formidável, capaz, é claro, de resolver o maior problema da civilização de nosso tempo, que é o problema judaico. E como os judeus e os judaizados se defendem contra esse enorme poder, procurando prolongar a existência condenada de seu parasitismo? Vimos clichês, injúrias e caprichos. Abre aspas, a judaiofagia vulgar e feroz de nossos antissemitas, fecha aspas. Eles nos comprometem diante do mundo civilizado, armas enferrujadas removidas do arsenal da perseguição medieval, massas crescentes de instintos bestiais, impulsos asiáticos, loucura, sadismo mental. Esses são todos os argumentos, pois não tem outros, que eles se opõem ao nosso antissemitismo, acreditando que é ridículo. Enquanto no seio de todas as nações revoltadas contra o parasitismo do Judá nômade, as energias de vingança fervem. Por Cusa Apararia Nationala, 15 de novembro de 1922, primeiro ano. A fundação da Associação de Estudantes Cristãos. Em 20 de maio de 1922, em uma pequena assembleia, abolimos a Associação Geral de Estudantes de Iasse, que ainda estava nas mãos de remanescentes de oponentes apoiados pela reitoria, e fundamos a Associação de Estudantes Cristãos, que ainda hoje vive. Montamos um pequeno grupo, montamos um círculo estudantil, passamos pela Sociedade de Estudantes de Direito e, no final, uma verdadeira associação estudantil nasceu de nossos trabalhos, sob o nome de a Associação de Estudantes Cristãos, para o qual os corações de todos os alunos de IASE estavam batendo. Mas um corpo discente, diferente do de 1919.
A essa altura, eu estava me aproximando com um pouco de melancolia em minha alma, depois de 3 anos de lutas e amizades recozidas no fogo, tantas provações, o dia da minha separação da universidade, da vida de um estudante, dos meus camaradas na batalha. Eu tinha mais um mês até o exame de licença, e não consegui esquecer a ideia de que teria que ser, que nós, os formandos de 1919, tão fortemente ligados, sairíamos e dispersaríamos cada um. Só Deus sabe para que canto do país. É por isso que, depois de organizar sucessões em meu lugar, estava marginiano na Associação de Estudantes de Direito e na Associação de Estudantes Cristãos, Ile Garniata, fiz um juramento com 26 camaradas, que se sentiam mais conectados, para lutar onde quer que estejamos, pela crença que nos ligava enquanto estudantes na universidade. Todos nós assinamos esse voto, colocamos em uma garrafa e enterramos no chão. Depois de passar nos exames de licença, fiz outro voto com o segundo grupo mais novo na batalha, com 46 em número. Estes foram meus convidados em Ilse, onde durante 4 dias realizei reuniões, esclarecendo em nossa mente os mínimos detalhes sobre nossa atividade futura. Aqui, meu pai falou com meus camaradas em várias ocasiões, pedindo-lhes que lutassem. Depois disso, nos separamos no desejo de dias melhores e mais justos para o nosso povo. Compromisso de honra. Os estudantes abaixo, assinados da Universidade de Yace, vendo a difícil situação em que o povo romeno se encontra, ameaçados de existência por um povo estrangeiro que apreendeu nossa terra e tende a pôr as mãos na liderança do país, a fim de que nossos descendentes não perambulem através de terras estrangeiras, perseguidos pela pobreza e miséria em sua terra, e para que nosso povo não sangre sob a tirania de um povo estrangeiro, estamos firmemente em torno de um novo e sagrado ideal, o de defender nossa pátria contra a invasão dos judeus. Em torno desse ideal, que formamos a Associação de Estudantes Cristãos Romenos da Universidade de Yace. Com esse ideal em nossas almas, deixamos a sala da escola hoje. Lutar, onde quer que estejamos, por nossa justiça, pela vida ameaçada do nosso povo. Consideramos nosso primeiro dever de honra. E é por isso que, reunidos hoje, sábado, dia 27 de maio de 1922, assumimos um compromisso comum de que, espalhando-nos por todos os cantos do país, levaremos conosco para todo lado o fogo que nos agitou nos dias da juventude, e inflamaremos as almas perturbadas do nosso povo com a tocha da verdade, o direito de viver livremente de nosso povo nessa terra. Manteremos o contato mais próximo com a associação que deixamos para trás hoje, e a qual permaneceremos apoiando os membros, sendo esse o ponto central que sempre nos unirá em nossa luta. Nos encontramos novamente em 8 anos, ou seja, em 1930, de 1 a 14 de maio na Universidade de Yace. O comitê de associação terá o cuidado de notificar todos os membros 2 meses antes desse dia e se preparar para recebê-los. Deixamos nossa palavra a todas as gerações de estudantes que passarão por essa associação e que demonstram entendimento de consagrar seu trabalho no altar da pátria para se encontrarem no mesmo ano e no mesmo dia conosco na Universidade de Yace. No final dos meus estudos universitários, em casa, meus 3 anos na faculdade passaram diante de meus olhos e eu me perguntei: como poderíamos superar tantos obstáculos? Como poderíamos superar a mentalidade, a vontade de milhares de homens? Como poderíamos derrotar os senados universitários? E como poderíamos amenizar a ousadia de toda uma imprensa inimiga? Tínhamos dinheiro para pagar mercenários, publicar documentos, viajar, alimentar essa guerra da verdade? Nós não tínhamos nada. Quando me joguei naquela primeira batalha, não o fiz por motivo de outra pessoa, nem mesmo depois de qualquer aconselhamento, qualquer decisão anterior que eu teria sido encarregado de executar. Nem mesmo sob o impulso de um grande e longo tumulto interno ou de um pensamento profundo no qual esse problema havia sido colocado para mim. Nada disso. Eu não conseguia definir como entrei nessa luta. Talvez como um homem que, andando pelas ruas com suas preocupações, necessidade de pensamentos, surpreendido pelo fogo que consome uma casa, tira seu casaco e pula em socorro daqueles que são pegos pelas chamas.
Eu, com a mente de um jovem de 19 a 20 anos, entendi muito de tudo o que vi, e que estávamos perdendo nosso país, que não teríamos mais um país, que através da colaboração inconsciente dos trabalhadores romenos pobres e explorados, a horda judaica dominante e devastadora viria sobre nós. Eu agi sob ordens do meu coração, por um instinto de defesa que até o menor verme possui, não pelo instinto de mera preservação pessoal, mas pelo de defender as pessoas das quais eu fazia parte. É por isso que o tempo todo tive a sensação de que atrás de nós havia todo o povo, com todos os vivos, com todos aqueles mortos por seu país, com suas futuras gerações, que nosso povo luta e fala através de nós, que a multidão inimiga, por maior que seja, diante dessa entidade histórica, é apenas um punhado de desgraçados humanos que espalharemos e derrotaremos. É por isso que todos os nossos adversários caíram, começando pelos senados universitários, que acreditando estar brigando conosco, um punhado de jovens loucos estavam brigando, na realidade, com o seu próprio povo. Existe uma lei da natureza que coloca cada um em seu lugar. Os rebeldes contra a natureza, de Lúcifer até os dias de hoje, todos esses rebeldes, muitas vezes muito inteligentes, embora sempre com falta de sabedoria, caíram fulminados. Dentro dessa lei da natureza, dessa ordem sábia, qualquer um que pode lutar tem o direito, tem o dever de lutar para melhor. Fora dela, contra ela, por esta ordem, ninguém pode agir impune e invencivelmente. No organismo humano, os glóbulos sanguíneos devem permanecer dentro da estrutura do corpo humano e ao seu serviço. Uma rebelião existiria se um glóbulo se viesse contra o organismo, mas muito menos. Quando estaria em seu próprio emprego, quando se satisfaria apenas, quando não teria outro propósito e um ideal fora de si, quando se tornaria seu próprio Deus. O indivíduo dentro da estrutura e a serviço do povo, as pessoas dentro da estrutura e a serviço de seu Deus e das leis da deidade. Quem entender essas coisas vencerá, mesmo que esteja sozinho. Quem não entender, cairá. Sob o império desses pensamentos, completei meu 3º ano de universidade. Do ponto de vista da organização, decidimos pela ideia de líder e disciplina. A democracia foi removida, não por especulação, nem por crença nascida na teoria. Nós experimentamos a antidemocracia desde o primeiro momento. Eu sempre conduzi. Somente uma vez em 3 anos fui eleito presidente da Sociedade de Estudantes de Direito. Em todos os outros momentos, não foram os lutadores que me elegeram líder, mas eu os escolhi para segui-los. Eu nunca tive comitês e nunca coloquei propostas em votação, mas sempre, quando senti a necessidade, aconselhei a todos. Mas, por minha própria responsabilidade, tomei a decisão por conta própria. Portanto, nosso pequeno grupo sempre foi uma unidade inabalável. Facções com opiniões divididas, maiorias e minorias, colidindo entre si em questão de ação ou teoria, não existiam. Com todos os grupos era exatamente o oposto. É por isso que eles caíram derrotados. Uma grande fé, como uma chama que ardia incessantemente em nossos corações, iluminando o caminho, um grande e inesquecível amor entre nós, uma grande disciplina, uma decisão durante a luta e uma preparação completa do plano de batalha. Estas, as bênçãos da pátria de Deus, garantiram-nos a vitória nesses 3 anos. O verão de 1922 não passou silencioso. Nos palcos dos teatros nacionais romenos ou comunitários nas cidades da Moldávia, peças judaicas começaram a se apresentar em Yiddish pela trupe Kanapov. Nossos jovens consideraram isso um perigo, porque viram o começo da alienação dessa instituição destinada a ser a educação nacional e moral do povo romeno. Desapropriados do comércio, desapropriados na indústria, desapropriados na riqueza do solo e subsolo romenos, desapropriados na imprensa, um dia veremos desapropriados também da cena dos teatros nacionais. O teatro, ao lado da escola e da igreja, pode elevar uma nação decaída à consciência de seus direitos e missão histórica.
ele também pode preparar uma nação para se levantar em batalha. A partir de agora, até esse reduto será tirado de nós. Nossos teatros, que foram levantados com suor e dinheiro dos romanos, servirão aos judeus para preparar e fortalecer suas forças na luta contra nós. E, por outro lado, a partir desses estágios romanos, eles oferecerão a nós, romanos, como alimento espiritual, tudo o que contribuirá para a desmoralização, decadência e destruição nacional e moral. Era dever dos outros, do governo, de qualquer autoridade, dos professores, tomar atitude diante desse novo ataque anti-romano. A ausência total. Somente os jovens, arriscando socos, se cobrindo de inúmeros insultos e sem encontrar apoio em lugar nenhum, reagiram como puderam. Essa luta foram travadas em todas as cidades, em Iusi, Vaslui, Barlad, Potosani, Pascani, etc., pelo grupo de estudantes de Iasi, ajudado em todos os lugares pelos alunos do ensino médio. Eles entraram em salões cheios de judeus, atirando nos artistas de Satanás qualquer coisa que pudessem pegar e perseguindo-os para fora do palco romano. Talvez alguns possam dizer de uma maneira não civilizada. Eu também digo, talvez. No entanto, como é civilizado o fato de uma nação estrangeira tirar de mim, um após o outro, todos os bens do meu país? Quão civilizado é que a mesma nação envenene minha cultura e depois a sirva no palco para me matar? Até que ponto os meios usados pelos judeus na Rússia foram civilizados? Quão civilizado é matar milhões de pessoas sem julgamento? Até que ponto é civilizado incendiar igrejas ou transformá-las em cabarés? Eu, na minha pobreza e com meus poderes pobres, me defendo contra o ataque da maneira que posso. Com a imprensa, se eu puder, com as autoridades, se eles ainda forem romanos, com a palavra, se alguém me ouvir, com a força, como o último recurso, e se todos ficarem quietos. É covarde e indigno aquele que, por causa de venda ou por covardia, não defende seu país, ou não reage de maneira nenhuma. Enfim, essa luta foi um protesto. Foi o último protesto no meio de um silêncio covarde e terrível. No dia seguinte, nossos camaradas voltaram, cheios de pancadas e feridas, porque não era uma coisa fácil para um grupo de 15 jovens entrarem no teatro com 3 a 4 mil judeus. E especialmente, eles voltaram cheios de desprezo e zombaria de nossos romanos. Muitas vezes me pergunto, o que nos manteve, um grupo tão pequeno, diante de tantos golpes vindo de todos os lados? Não encontramos nenhum suporte em lugar nenhum. Nessa luta contra todos, o único apoio que encontramos foi em nós mesmos, acreditando que estávamos no grande caminho de nosso destino nacional, junto com todos aqueles que lutaram, sofreram e morreram como mártires por nossa terra e povo.